Então, vocês sabem que eu falo muito, mas hoje eu não vou falar, eu vou procurar ficar bem quietinha, e eu vou deixar só o Luiz falar agora, e enquanto o Luiz se apresenta, fala um pouquinho dele, eu vou compartilhar aqui, eu peço que vocês façam o mesmo. Compartilha, gente, começa a compartilhar aqui bastante, para que todas as outras pessoas que merecem um bom trabalho, merecem um bom ambiente de trabalho, venham até aqui conhecer e saber o que elas podem fazer para melhorar a sua própria vida e, consequentemente, melhorar a vida de todos ao seu redor. Vamos lá? Luiz, a live é sua, meu amor. Obrigado, querida. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por esse espaço. É sempre muito legal a gente conseguir transmitir o que a gente acredita, o que a gente, de fato, né, entende que pode ajudar a vida das pessoas para o maior número de pessoas. Então, gratidão, obrigado, viu, pelo seu espaço no canal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe Guimarães, eu trabalho no mundo corporativo há mais de 10 anos, fiz uma carreira basicamente em multinacionais, e aí durante o meu desenvolvimento profissional, eu comecei a perceber que me faltava alguma coisa, eu comecei a perceber um certo incômodo, e eu comecei a entender que a minha relação, porque começando já o tema, né, quando a gente fala de relacionamentos no trabalho, a gente tem os relacionamentos com as pessoas, e tem o nosso relacionamento com o próprio trabalho. Então, a gente vai discorrer bastante sobre isso. Eu comecei a perceber que tinha algo no meu relacionamento com o trabalho que me incomodava. E eu comecei a entender que eu desenvolvi a minha carreira muito baseado em aspectos culturais, em coisas que a gente aprende na vida do que talvez seja sucesso, mas me faltava um senso de propósito, me faltava contribuir para um bem maior, né? Pode parecer um papo... eu que sou de mundo corporativo, né? Pode parecer um papo meio riponga, mas depois de um certo tempo você começa a ter esses tipos de insights, né? Assim, nunca me vi fazendo nada alternativo, nunca me vi fazendo nenhum tipo de atendimento. Eu era bem regular de mercado corporativo, de empresas de capital aberto bem agressivas. Caramba. E aí, né, eu acabei caindo nesse campo de conhecimento pelo coaching de desenvolvimento. Conheci o Jerônimo Temel na época, comecei a estudar, me interessei. Logo depois, eu conheci a PNL, isso mais ou menos em 2016. E aí eu comecei a me interessar, e eu comecei a entender que eu podia juntar essas duas coisas, né? A minha experiência de mercado e, de fato, ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito e terem vidas mais felizes, tá? Então, quando a gente fala de relacionamento, eu vou começar falando do nosso relacionamento com o trabalho, porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se alinhar, a primeira coisa que a gente precisa perceber e trazer luz, é como é que a gente se posiciona dentro desse sistema, né? Todos nós, na minha concepção, todos nós viemos para cá, para esse plano, para esse planeta, para fazer alguma coisa maravilhosa, né? O problema é que quando a gente chega e começa a se desenvolver, a gente compra algumas ideias que nos são vendidas, isso pela cultura, pelo sistema, pelos nossos pais, pelos nossos mentores, professores, durante o nosso desenvolvimento, e a gente acaba comprando uma noção de sucesso. Na minha época era muito, tenha um bom trabalho, trabalhe numa multinacional, faça uma faculdade, e você vai ter sucesso. Porém, se a gente começar a olhar para o que tem acontecido com o aumento de doenças psicossomáticas, surgimento de síndromes como burnout, depressão, a gente começa a perceber que o relacionamento que a gente está desenvolvendo com as nossas carreiras e com o nosso trabalho, ele tem sido muito prejudicial. E por que que ele tem sido prejudicial? Porque a gente acaba despendendo uma energia muito grande, um desgaste emocional muito forte dentro de uma coisa que não nos retroalimenta. Ela acaba não nos gerando o retorno, e aí um retorno psicológico, né, não só o financeiro, que a gente gostaria. E aí, as pessoas falam muito assim, tá, Luiz, então você está querendo dizer que todo mundo deveria abraçar uma árvore e todo mundo deveria fazer um livro e fazer um serviço para a comunidade. Eu costumo dizer o seguinte, não é vergonha você fazer uma coisa ou outra, seja lá o que for. Então, eu entendo como sucesso internamente uma carreira muito bem sucedida numa multinacional,
viajando, tendo uma boa vida, tá tudo bem. O que é vergonhoso é eu saber o que eu quero e não buscar. Perfeito. Né? Isso que, na verdade, deveria ser vergonhoso. Então, o que eu percebo no mercado é que existe todo um movimento de desenvolvimento pessoal, todo um movimento que começa a aflorar, tem mais ou menos uns 5 a 7 anos, um pouco mais forte, que leva as pessoas a olharem mais para si. E aí, esses dias eu estava fazendo uma live com uma outra amiga minha, e a gente estava falando que carreira, no fim do dia, se a gente for pegar semanticamente, carreira significa caminho. E olha só, a gente trata a nossa carreira como o nosso caminho, a gente se relaciona com a nossa carreira da forma que a gente gostaria, com o caminho que a gente gostaria de construir. Então, acho que essa é a primeira reflexão que é bem interessante da gente fazer. Por exemplo, eu não sei, quando você era criança, por exemplo, né? O que você imaginava que você gostaria de fazer? Quais eram as habilidades ou o que te chamava a atenção? Eu gostava de cuidar de pessoas. Legal. Já desde criança? Desde sempre. Olha que interessante, vou contar um pouco da minha história. Eu gostava, não que eu gostava, mas eu atraía pessoas, era engraçado, né? Isso desde jovem, assim, desde adolescente, eu atraía pessoas, inclusive com assuntos complexos para a minha idade. Então, casos um pouco mais sensíveis, de problemas domésticos, tendência suicida, pensamentos um pouco mais pesados, as pessoas se sentiam muito à vontade para conversar comigo. Mas olha que interessante, né? Eu fui me desenvolvendo, eu fui crescendo, e aí era uma coisa absolutamente apartada para mim. Eu nunca, quando eu fui desenhar a minha carreira, me relacionei comigo mesmo. Eu nunca fiz esse link de quem eu sou, o que eu gosto, e como é que eu posso unir isso à minha carreira? Como é que eu posso unir isso ao meu desenvolvimento? Eu simplesmente olhei para uma estrutura, a gente olha para aquele menu de profissões, como se fosse um cardápio, onde você precisa escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida. Como se fosse apartado da sua essência. Faz sentido? Sim, total sentido. A Júlia colocou exatamente isso ali, ó, exatamente. Eu abri mão de um cargo que era o topo da carreira no tribunal, né? Queriam saber o motivo. Simples, eu gosto de gente, de mexer com pessoas. A gente se descobre, né? E é muito interessante, né? Quando você, então, acho que o primeiro passo, né, para a gente falar de relacionamento e carreira é nos relacionar com nós mesmos. E nos relacionar com nós mesmos é parte da permissão. Eu preciso permitir, em primeiro lugar, né, me permitir observar esse processo, porque essa correria do dia a dia, essa rotina que a gente tem, sempre conectado, né, sempre fazendo alguma coisa, sempre com agenda, eu acabo não me permitindo parar. Eu acabo não me permitindo dar uma pausa e estar em estado de presença. Sim. Então, depois da permissão, ela vem a presença. Eu preciso estar presente para quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, e, de fato, o que a minha essência está me dizendo. Depois que a gente começa a construir esse caminho, geralmente, a gente começa a ter conflitos, que são as crenças que a gente carrega, que são as coisas que as pessoas nos disseram. Pode falar. Não, eu ia dizer que é exatamente isso. Quando as pessoas se enchem de crenças, elas começam a crer também, dentro do ambiente de trabalho, a crença de que são os outros que estão errados. As outras pessoas têm que mudar, todos estão contra ela. E isso é muito ruim, não é? Perfeito. Não é? Perfeito. A gente fala muito da energia da vítima, né? Então, quando você se energiza no arquétipo da vítima, você começa a achar que o mundo está contra mim, a culpa é dos outros. Aí, você falou da PNL, né? Quando a gente, na PNL, enxerga essas estruturas arquetípicas, né? Olha só como é engraçado. Se eu estou no papel da vítima, qual é o recurso que a vítima tem? Coloca no chat para mim, vocês que estão assistindo a live. Qual é o recurso da vítima? Se o problema sempre é do outro, se alguém tem que vir me salvar porque eu sou a vítima, qual é o recurso que eu tenho para sair da situação que eu estou?
Vamos lá, gente, vamos participar. Eu falo com você depois, Regina. Está mandando um recado ali, eu falo. Coloque aí, gente, vocês que trabalham e outros que também não trabalham fora de casa, mas trabalhando fora de casa têm essa percepção de que somos vítimas. Nós falamos sobre isso na mentoria de agora há pouco, né? Sobre ser vítima, sobre enxergar somente o que os outros estão fazendo. Nenhum? Não tem caminho, Laura? Porque o papel da vítima, né, ele não tem recursos. Você não tem, né, essa energia do movimento. Eu sempre preciso de alguém para prover para mim, para resolver o meu problema ou para responsabilizar. Então, quando a gente começa a se colocar na posição do protagonista, do herói, o arquétipo do herói, né, do protagonista da sua história, a gente começa, então, a gerar essa energia de movimento. E não é fácil, não é simples. Você precisa encarar os seus medos, você precisa olhar para a sua carreira, olhar para todo o processo que você construiu e lidar com os seus dragões internos, lidar com as suas sombras, né? O que vem, geralmente, quando a gente se incomoda com a nossa carreira e começa a pensar no que a gente poderia fazer, em que outras coisas a gente poderia fazer na nossa vida. Mas eu investi tanto tempo nessa carreira. Mas se eu mudar, olha tudo que eu vou perder. Eu já tô velho, eu já tô velha para isso não é para mim mais. E olha que interessante. Posso fazer um comentário? Existem algumas pessoas que pensam exatamente assim, e nós conhecemos muitas pessoas, né? E é muito importante tudo isso que você está dizendo, porque quantas pessoas estudam e investem realmente, financeiramente falando, mas não consegue trabalho na sua área. Então, o que acontece? Ele insiste, se tornando vítima do próprio sistema, vítima de si mesmo, entendendo assim, não, um dia eu vou arrumar um trabalho naquilo que eu quero, naquilo que eu estudei. E aí, né, Dê, a gente acaba com... Eu vou falar assim um pouco de dores, né, dos incômodos. Depois eu prometo que eu vou começar a desenrolar isso para como é que a gente pode começar a enxergar caminhos, tá? A gente tem um outro problema, tem mais dois problemas no mercado que eu enxergo, que são o seguinte: o mercado corporativo regular, né, o mercado CLT, corporativo, as empresas, eu enxergo, assim, só para colocar a luz num ponto. Eu trabalhei durante mais de 10 anos em multinacionais em diversas cadeiras. Desde recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, gestão. Então, eu já fiz recrutamento e desenvolvimento, trilhas de treinamento para os mais diversos níveis. Então, as coisas que eu estou falando aqui não são coisas que eu acho, mas são coisas que eu sei que acontecem no mercado por estar dentro dele. Acho que isso é importante de dizer, tá? E aí, eu vejo um hiato muito grande no mercado, que é o seguinte: nós estamos cada vez mais chegando a idades mais longas, né, ficando mais velhos com mais autonomia. Ou seja, a qualidade de vida, o sistema de saúde, ele tem feito com que a gente tenha mais autonomia por mais tempo. Então, é muito comum a gente perceber as pessoas que ficam mais velhas com autonomia, raciocínio, disposição, energia. Só que para o mercado regular, a gente tem esse problema da idade, do hiato, que é politicamente incorreto de falar, mas ele existe. Sim. Então, olha o segundo problema. A gente investe a vida inteira numa carreira que a gente não gosta, visando ter algumas coisas, conquistar alguns passos. E o que você mais vê hoje em dia são pessoas que começam a chegar na maturidade, né, começam a chegar numa idade um pouco mais avançada, com muita autonomia, que elas não conseguem dar continuidade na sua carreira. E por que elas não conseguem dar continuidade na sua carreira? Porque elas enxergavam aquele trabalho CLT como a única opção que elas tinham na vida, e se elas não tiverem um empregador, elas não podem continuar o seu caminho, a sua carreira. Exato. E a gente tem chegado num momento onde o mercado ele vai se afunilando, né? Algumas pesquisas de RH dizem que cerca de 70%, grave esse número, 70% das vagas que a gente conhece hoje em dia vão sumir de 10 a 15 anos.
Olha só, se 70% das vagas que existem hoje em dia vão sumir daqui a 10 a 15 anos, quer dizer que vai ficar todo mundo desempregado? Não. Quer dizer que surgirão novas oportunidades que a gente nem imagina. Mas se eu não me conheço, se eu não me relacionei comigo, eu não sei as minhas forças, eu não sei as minhas habilidades, se eu não sei o que eu de fato sou bom, como é que eu vou conseguir me adaptar a esses novos mercados? Como é que eu vou conseguir enxergar oportunidades dentro desse novo mercado? Dentro de todas essas novas profissões que nem existem. Faz Se sentido? adaptar, sem dúvida nenhuma. Temos de nos adaptar. É a única maneira. Ótimo. Então, eu tenho feito um movimento, né? Te falei do mundo corporativo, tenho feito um movimento de liberar bastante conteúdo nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, agora eu estou movimentando, para que as pessoas possam fazer reflexões. Porque o primeiro passo é a reflexão. Então, vamos lá, dica prática, para a gente começar. Como é que eu enxergo o mercado do futuro? Eu enxergo o mercado do futuro como um mercado onde todos nós, ou a grande maioria, todos nós, teremos múltiplas carreiras. E múltiplas carreiras no seguinte sentido. Eu posso fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Eu posso ter períodos curtos de passagem por uma carreira. Vou ficar de 3 a 5 anos fazendo uma coisa, depois eu vou migrar e vou fazer uma outra coisa. Essa outra coisa pode me levar a outra coisa. E aí eu vou precisar cada vez mais me conhecer para que eu possa me adaptar. E isso parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas, na verdade, se eu me conheço, se eu me relaciono bem comigo mesmo, e se eu sei as minhas habilidades, e eu invisto tempo, dinheiro, energia e disposição para esse processo, além de eu me tornar uma pessoa melhor, além de eu começar a alinhar o meu fluxo energético, né, de eu entender o que eu estou fazendo aqui, o que de fato eu quero fazer, sim, eu estarei muito mais preparado ou preparada para qualquer tipo de inovação ou de novidade que aconteça no mercado. Imagina que as nossas habilidades, elas são uma caixinha de ferramenta que a gente carrega. Simplesmente eu vou abrir essa caixa de ferramenta e eu vou começar a olhar o que o mercado tem e aonde que as minhas ferramentas se encaixam, para que assim eu possa construir novas carreiras. Tá fazendo sentido? Sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Veja que tem muitas coisas já. Depois, se você puder, se você quiser, a gente pode abrir para perguntas, tá? Eu acho que pode ser bem bacana para o pessoal. Tá bom? Para a gente fechar esse primeiro ciclo, que é o ciclo autoconhecimento, de colocar luz dentro do nosso processo. E, gente, gera incômodo. Vai gerar incômodo mesmo. Parece que você foi mordido por um bichinho, né? E esse bichinho, ele fica cada vez mais te tirando do centro. Queria abrir para perguntas. Como é que soou para vocês? Alguém queria fazer alguma pergunta específica sobre esse tema? Alguém quer falar sobre isso, gente? Sobre essa dificuldade, sobre se adaptar para o meio, sobretudo, está dando um pouquinho de microfonia, acho que só por causa do som, abaixou. Da microfonia. Mas olha só, vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Professora, está tendo que sair da zona de conforto, sim. Mas o que vocês gostariam de saber? O Luiz está aqui que pode responder para vocês, porque ele é especialista, gente, em RH, ele é especialista em relacionamento humano, para que vocês possam, nesse relacionamento humano empresarial, e agora ele buscou um novo foco, e o foco do Luiz é trazer para vocês muitas coisas daquilo que a gente já conversa todos os dias, mas de uma forma direcionada para aquela pessoa que quer saber sobre relação trabalho, Luiz, é isso, né? Entendeu? Então, pode colocar, gente, podem vir, o Luiz pode responder para vocês algumas perguntas. O que vocês querem perguntar? Vamos lá? Vamos abrir para respostas? A Elete colocou aqui, eu tô vendo, Luiz, eu me aposentei como professora, mas quero me inserir em outra área, embora eu ainda não descobri o quê, ainda mais em meio a essa pandemia. Legal. Depois eu li isso aqui. Bom, Eliette... eu coloquei errado, desculpa. Eliette, olha só, isso é bastante interessante. A gente se paralisa
quando o nosso sonho, o nosso objetivo, ele é muito distante. Isso, boa. Ele é muito distante da nossa realidade. Então, quando o meu sonho ele é muito distante da minha realidade, isso acaba gerando paralisia. Uma dica que eu posso te dar é o seguinte: em primeiro lugar, analisa a sua carreira. Senta, lembra lá o autoconhecimento, olhar para si. Senta, analisa a sua carreira, identifica as suas habilidades, os seus gostos, o que você gostava de fazer, o que você era boa em fazer, quais são essas habilidades. Um exercício interessante que você pode fazer você pode perguntar para pessoas que se relacionavam com você no ambiente de trabalho por quais habilidades elas te reconhecem, que coisas você fazia muito bem. Vai colocando tudo no papel, faz uma lista. Você pode perguntar para algum familiar seu o que você dizia quando era criança, quais eram os seus gostos e o que você gostava de fazer ou dizia que ia fazer. Bacana, olha só. Você vai começar a estruturar a sua caixinha de ferramenta, entendendo as suas habilidades, entendendo o que você faz bem. Ótimo. Aí, um outro passo interessante é olhar para o mercado e começar a identificar quais são as oportunidades que você tem, quais são as oportunidades que estão disponíveis. Bom, existe oportunidade nessa área, eu poderia fazer aquilo, eu poderia fazer aquilo outro. Começa a entender como que as suas habilidades, elas casam com oportunidades de mercado. E aí a dica mais importante, lembra que eu falei, quando o sonho é muito distante, quando o objetivo é muito distante, isso pode gerar paralisia? O importante é que a gente comece a criar pontes. Isso na PNL a gente chama de ponte para o futuro. É interessante que a gente comece a pegar essas ideias que a gente tem e construir caminhos, imaginar. Você não precisa decidir agora o que você vai fazer, mas se você simplesmente pensar, e se eu fizesse isso, como seria? Olha só que interessante. O e se para o seu cérebro, ele é uma pergunta de oportunidade. O seu cérebro ele vai começar a te dar elementos. É verdade, se isso acontecesse, você poderia isso, poderia acontecer aquilo, poderia acontecer aquilo outro. E aí você começa a construir esse planejamento, esse caminhozinho. Você pode fazer isso com 1, 2 ou 3 ideias, até para você imaginar qual delas parece mais interessante ou parece mais promissora. São as sinapses. São as sinapses, isso. E aí isso vai fazer com que você identifique qual é o caminho que você poderia construir. Óbvio que essa é uma análise simplista, né? O ideal é que você procure alguém para te ajudar a construir esse caminho, esse planejamento, com uma riqueza de detalhes. Mas se você consegue, pelo menos, começar a estruturar quais são os possíveis caminhos que você tem, a ansiedade que você está sentindo de eu não sei o que fazer, ela começa a diminuir. E você vai perceber que o seu cérebro ele vai começar a te dar respostas. E ele vai começar a te colocar alguns elementos. Faz sentido? É mais ou menos... É mais ou menos A pergunta que a Júnia colocou aqui também, só para você ver que a resposta que você deu é a mesma pergunta, é a resposta para essa pergunta também. É o que eu vejo. Ótimo, olha só. Muitas pessoas têm talento, porém medo. A crise está aí. Como se reinventar sem medo? Olha só, pessoal, eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. É impossível se reinventar sem medo. Choquei todo mundo agora. Olha só. Por quê? Quando a gente fala da jornada do herói, né, daqueles arquétipos da vítima, do herói, não sei se vocês já perceberam, qualquer filme que vocês vão assistir, na estrutura do filme, não acontece o seguinte, o herói recebe um chamado, e aí ele abraça esse ato de heroísmo, e fica tudo bem e acaba o filme. Quem assistiria esse filme? Eu era lá um cara comum, eu recebi um chamado, aí eu fui fazer uma coisa espetacular e eu consegui tudo que eu queria. Acabou o filme. Quem assistiria esse filme? Ninguém assistiria esse filme. Porque a nossa vida, ela não é assim. A nossa vida, ela é construída quando a gente enfrenta os nossos medos, quando a gente constrói o nosso caminho apesar do medo e a gente consegue vencer as barreiras. Agora, o que é o medo? O medo, ele é um impulso que a gente tem, tá?
que serve para proteção. O medo é ruim? Não, o medo não é ruim, o medo é seu aliado. O medo serve para te proteger de fazer besteira. Quando o medo começa a ficar ruim? Quando o medo irracional, ele começa a te paralisar. Então, quando você diz assim, Luiz, eu tenho medo de construir uma nova carreira porque a crise está aí. Legal. Quantas pessoas perderam o emprego na crise? Quantas pessoas que em dezembro do ano passado achavam que estavam estáveis, que estavam no CLT tranquilas e foram demitidas no meio da pandemia? Percebe que esse medo de fazer uma transição, quando a gente começa a conversar com ele talvez não seja tão racional quanto a gente imagina que é? Outra coisa, quando eu começo a construir o caminho, quando eu começo a construir essas ideias de o que eu poderia fazer, a gente começa também a prever o que pode acontecer nos possíveis cenários para que a gente possa construir esse caminho. E a gente começa a negociar com os nossos valores pessoais. Aí, de novo, por exemplo, se você faz um trabalho com um coaching, sei lá, com alguém que trabalha valores pessoais, você vai aprender a negociar com os seus valores. Por exemplo, eu tenho um valor de segurança forte. Eu não faria uma transição de carreira queimando a ponte, como o pessoal diz, eu vou largar tudo, vou jogar tudo para o alto e amanhã eu vou viver do meu sonho. Isso não é congruente para mim. Não é o meu modelo preferencial. Então, sabendo que segurança é importante para mim, eu planejei a minha transição de carreira. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma reserva financeira, que eu possa, acessá-la durante X tempo. Eu preciso começar a testar essa carreira nova, eu preciso começar a construir esse caminho para validar, eu preciso que ele esteja meio construído. Então, você vai criando os passos para que isso aconteça. Tá fazendo sentido? Sem dúvida nenhuma. Isso chega, nós vamos para essa pergunta, então. Quando tudo isso acontece, nessa questão de transição de carreira, veja só, como estamos tendo na pandemia, como ter uma boa convivência trabalhando em home? Legal, olha que legal, né? Então, quando a gente aprende a se relacionar com a gente mesmo, que é o primeiro passo, a gente vai olhar, então, como se relacionar com os outros. Como que a gente pode ter uma boa convivência trabalhando em home office? Olha, isso é uma caixinha preta que vai abrir diversos prismas para a gente conversar. Em primeiro lugar, o ambiente familiar. A gente precisa entender que no home office, nós estamos dentro de um turbilhão de emoções, várias coisas estão acontecendo, temperatura e pressão não estão na normalidade. Então, é muito importante, eu vou voltar para o autoconhecimento, é muito importante que a gente entenda como é o nosso funcionamento. Eu tenho percebido que muitas pessoas, elas acabaram se sobrecarregando com o trabalho e elas pararam de olhar para elas mesmas. Então, quando eu paro de olhar para mim mesmo, eu começo a potencializar, até por uma questão energética, tá? Eu começo a potencializar tudo que tem dentro de mim. Então, por exemplo, se eu tinha um pequeno conflito familiar, um pequeno conflito no meu ambiente familiar, esse conflito ele tende a aumentar. Se eu tinha um pequeno conflito no meu trabalho, com os meus colegas, com o meu chefe, ele tende a aumentar. Se o meu chefe, por exemplo, não confiava, se um líder não confia no time, isso tende a aumentar no ambiente de pandemia. Então, como ter uma boa convivência trabalhando em home office? Em primeiro lugar, a gente precisa estruturar agendas, tá? De começo, meio e fim, se organizar e se planejar para que você não embole essa rotina do trabalho com a sua vida pessoal full time. Porque isso vai começar a baixar o teu nível de energia e a te gerar muito estresse, muito cortisol. Tá? Mas e no caso da pandemia, que todos foram obrigados e todos foram apanhados de uma forma repentina? As pessoas não tiveram tempo de se preparar, para o golpe. Exato. Então, a gente precisa, e aí eu não acho que isso é transitório, tá? Eu acho que a gente vai continuar com o semi-home office, independente de terminar a pandemia ou não. E aí, Dê, é o seguinte, eu não tenho controle sobre a pandemia, você tem razão, mas eu tenho controle sobre o meu estado emocional, eu tenho controle sobre centrar a minha energia. E aí, quando eu digo assim, a gente precisa se organizar,
eu preciso ter uma agenda de começo, meio e fim, eu preciso iniciar o meu dia de trabalho, eu preciso terminar o meu dia de trabalho no horário sadio. Eu não sou hipócrita que vai dizer o seguinte, não, todo dia você vai trabalhar no horário certinho a sua vida inteira, esse é o certo. Não, eu sei que existem momentos que a gente precisa dar mais energia, que a gente precisa esticar um pouco mais. Porém, é necessário o equilíbrio, a lei das médias. Se eu estou equilibrado, se eu estou bem, eu tenho energia suficiente para pisar um pouquinho mais no acelerador quando eu preciso. Então, é importante que dentro desse ambiente de home office, a gente se relacione com as pessoas à nossa volta com mais paciência, entendendo que a única coisa que eu controlo na minha vida sou eu, os meus pensamentos e o que eu falo. Eu não tenho controle sobre o outro. Eu não tenho controle sobre o que o outro faz, eu não tenho controle sobre o que o outro diz, mas eu tenho controle sobre como eu reajo, eu tenho controle sobre a forma com que eu me coloco para o mundo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Para não ficar... você vai falar do seu, mas eu vou colocar só um aqui na tela, que estava antes, mas tem a ver com o que você acabou de dizer. Tá vendo aí? Tô vendo. Como se relacionar com alguém que se julga sempre superior e não aceita opiniões. Você está falando do home office e você está falando disso, de perceber o ambiente ao seu redor, né? Para sair da vitimização. Por isso que eu coloquei esse comentário. Olha só, trazendo um pouquinho da PNL, né? Todo comportamento tem por trás dele uma intenção positiva, tá? Então, o que é importante? Lembra que eu falei? A gente só controla a gente mesmo, a gente não controla o outro. Ah, mas o outro, ele se julga superior. Tudo bem, vamos lá. Se colocar no lugar do outro para entender como é que o sistema dele funciona, talvez me ajude a lidar melhor com ele. Então, por exemplo, pessoas que se julgam superiores, geralmente são pessoas que entram mais no embate, elas têm mais conflito, elas têm uma energia de conflito muito forte. O que acontece se eu conflito com uma energia conflitante? Choque. Então, uma dica é o seguinte, tenta se relacionar com essa pessoa que se sente sempre superior de uma maneira mais leve. A PNL tem um pressuposto que é o seguinte, a variável mais flexível controla o sistema. O que isso quer dizer? Olha só, a gente às vezes se apega muito ao ego, né? Não, o outro se sente superior, eu não vou deixar ele se sentir superior, eu vou lá e vou falar o que ele merece ouvir. Mas olha que interessante. Se às vezes eu entendo que ele é desse jeito, ele gosta de se sentir superior, eu posso, no meu trato com o outro, fazer ele achar que de fato ele é superior, colocar a minha opinião, e no fim do dia, o meu dia fica mais tranquilo, eu consigo o que eu quero fazer no meu ambiente de trabalho através de um relacionamento mais sadio, e eu controlei o sistema, percebe? Então, se vocês quiserem trazer até um exemplo específico, eu estou lendo mais uma aqui, qualquer um. A Roberta está falando, eu comecei um novo emprego no meio da pandemia e estou em home. Eu não sei como lidar com as pessoas, pois não as conheço pessoalmente. Legal, Roberta, legal. Olha só, se relacionar com as pessoas virtualmente é basicamente igual a se relacionar pessoalmente. O que muda? Simplesmente muda o sistema que a gente está usando. Então, uma dica que eu tenho dado é o seguinte, até por causa do home office, dessas reuniões, né, tente durante as reuniões, durante essas conversas, puxar algum tipo de assunto pessoal no começo ou no fim da conversa para que você se conecte com as pessoas. A conexão, ela vem através da intimidade. Que tipo de intimidade? Entender como é que é a vida pessoal dessa pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer. Então, às vezes, você simplesmente cavando algum tipo de conversa que leve um pouco mais para o lado pessoal, você consiga se relacionar melhor. Mas aí eu vou te dar uma dica prática, tá? Quer se relacionar bem com as pessoas? Se vocês querem se relacionar bem com as pessoas, deixem elas falarem. Deixem elas falarem mais do que você fala. Sempre que você tiver a oportunidade, deixe as pessoas falarem.
Porque nós somos o centro dos nossos universos. Então, quando você deixa o outro falar, quando você deixa o outro expor a opinião dele, quando ele se sente confortável com você, ele acaba identificando você como uma pessoa muito legal. Ele fala, caramba, a Bia é muito legal, cara. Mas por quê? Porque ela se sentiu muito confortável e ela se sentiu muito à vontade para falar e ela conseguiu começar a criar uma conexão com você, tá? O que eu digo sempre é, perceba detalhes. A pessoa que eu quero me aproximar e que eu quero gerar conexão, eu ouvi o latido de um cachorro, eu ouvi a voz de uma criança ali na reunião, puxa um assuntinho, gera uma conexão. Exemplo meu, uma das pessoas que trabalha comigo lá tem uma filhinha. E aí, vira e mexe, a gente fazendo reunião, a filha dela aparecia no Zoom, né, na plataforma. E o Zoom, ele tem lá uma ferramenta que você coloca um background, você coloca um fundo falso, né? O que eu fiz um dia? Um dia, eu percebendo que a filha dela aparecia nas reuniões, eu fui lá e eu baixei um background do Olaf, do Frozen. E aí, quando a filhinha dela entrou, eu coloquei o background do Frozen. Pronto. A filhinha dela parou de agitar, porque ela começou, ela é bem pequena, a se interessar pelo Olaf. Depois eu fui lá, baixei um vídeo, eu comecei a colocar um vídeo para rodar do Frozen, enquanto a gente fazia a reunião. E a filha dela achava o máximo. Vocês acham que eu criei mais ou menos conexão com essa pessoa que estava do outro lado? Perfeito. Percebe? E aí acho que mais uma dica para o mundo corporativo, que ela é meio contraintuitiva, demonstrar também, né, a nossa vulnerabilidade. É mostrar que a gente não é perfeito, que a gente tem problema. Então, por exemplo, eu tenho uma cachorra, que ela fica aqui, ela é velhinha, tem um monte de paranoia, ela late para reflexo e tal. Eu sou o cara do RH. A minha cachorra late nas reuniões. E eu falo, gente, a minha cachorra, ela latiu, ela tá em casa, não tem o que fazer, percebe? Quando eu faço isso, eu dou espaço para as pessoas entenderem que, não, eu tô em casa, às vezes meu filho vai chorar, às vezes a internet vai cair, às vezes a minha câmera não tá funcionando, e tá tudo bem. Essa pandemia veio também para a gente se humanizar e para a gente entender que as coisas não precisam ser tão perfeitas. Não. Tá fazendo sentido? Sim, as coisas podem ser leves, é só a gente deixar que tudo seja leve. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria que a sua esposa colocasse aqui para mim nos comentários o seu YouTube. Gente, o Luiz, ele trabalha muito mais, ó, vocês viram que ele colocou ali, ele abriu a live colocando o Instagram dele, tá vendo? Fala para ela clica lá e coloca aqui, não tem problema. O que não está com o nome. O que acontece? Só para vocês saberem, não tem o nominho dele ali ainda. Mas, gente, o que acontece? Por que não tem o nominho dele? Porque ele precisa ter pelo menos 100 inscritos no canal dele. E nós, como somos solidários, e todo mundo aqui falou que gosta de ajudar as pessoas, porque ele começou falando justamente sobre isso, nessa questão de relacionamento, e se nós sabemos nos relacionar tão bem com todas as pessoas, então nós vamos lá e vamos dar o nosso subscribe, a gente vai se inscrever no canal dele, para que ele possa ter no mínimo 100 pessoas. Desculpa. Sim. Ai, tá frio aqui, perdão. Para que ele tenha no mínimo 100 pessoas e ele possa colocar lá o nominho dele e fique mais fácil a gente localizar todo o conteúdo que ele tem, porque eu sei que muitas pessoas aqui não trabalham com Instagram, mas vocês têm o YouTube agora com a Denise e vão lá clicar e dar o likezinho para que a gente possa ter muito mais conteúdo do Luiz, porque agora é assim, é a primeira live, é natural, ele provavelmente deverá vir aqui e trazer muito mais coisas, então eu vou dizer para vocês, que essa é só a primeira, quanto mais nós prestigiarmos, lembra, gente, é dar e receber, é aquela ressonância, né? Vamos ressonar amor, vamos dar aos outros aquilo que a gente quer receber. Vamos lá, então? Isso, ó, vamos segui-lo, tá vendo que bonitinho, ó lá? Bora se inscrever, é isso aí. Ela vai colocar o link, porque ainda não tem o nome dele. O YouTube hoje mudou, então se a pessoa não tem 100 pessoas inscritas, ele ainda não tem um nome padronizado, mas depois de vocês vão ver, que vocês vão acompanhar, vão compartilhar, você vai ver que ele vai mudar o nominho deles lá, e eu tenho certeza que ele será muito grato a todos vocês, como nós, viu? Ó, Tá vendo?
entenda que esse cara tem muito conteúdo para passar, gente. Ah, Muito bom. Vamos ajudar, porque assim, é essa ressonância. É o dar e receber do amor, hein? Vamos lá, vamos embora que a gente vai conseguir mais de 100. Tenho certeza. Só falta colocar. Gente, cadê? Deixa eu ver. Ela colocou. Coloca de novo, né? Que ela não tá vendo. Colocou onde? Não tá não, amor. Ela vai colocar de novo. Colocou lá no YouTube direto. No meu YouTube? Isso, lá nos comentários. Não, o último comentário que eu vi aqui foi bora seguir sem posta as redes, tá vendo? Não apareceu, não. Acho que ela não tá vendo. Pessoal, se vocês estiverem vendo, comenta pra gente descobrir se estão vendo. Vocês estão vendo aí algum link, gente? Porque não tá aparecendo aqui para mim. Enquanto... tá. Enquanto tiver online, o link talvez não apareça. Não tem nome. Você disse que tem. Não, tá vendo? A Laura tá dizendo, não aparece não, ó. Mas eu queria colocar aqui para você, Lu. Tem algum nome? Você disse que tá com um nome genérico, mas tem algum nome? Se elas procurarem Luiz Felipe de A. Guimarães, então vou colocar aqui para você, Luiz Felipe de A. Guimarães, acha. A ponto? Luiz Felipe A. Guimarães, não tem o D, desculpa. Luiz Felipe A. Guimarães. Guimarães. Ó, gente. YouTube, tá? Vou colocar aqui, ó. E aí, Dê, olha só. Queria fazer um exercício. A gente falou de teoria aqui. Eu queria fazer um exercício com as pessoas que estiverem... O povo ama isso, tá? Eles amam fazer exercício. Pode fazer. Coloquei aí, ó, gente. Luiz Felipe de A. Guimarães no YouTube, gente. E aí vocês vão ver a carinha dele. Você conseguiu pôr foto? Ainda não, acho, né? Tem fotinho, já. Então, tem a fotinho dele lá, gente, ó. Ó, então... Olha lá, o Jeff já achou e já se inscreveu. Jeff, você consegue compartilhar com a gente aqui, Jeff? Não tem o dele. Deixa eu até te dizer. O Jeff Garrido aqui, ele é a pessoa da minha equipe, ele vai fazer uma live com a gente, ele é a pessoa que coordena todo o meu processo estrutural agora nas mídias digitais, tá? É essa pessoa maravilhosa ali, viu? O Jeff Garrido. E participa ativamente, você viu? Ele participa ativamente, vai ser bem legal. O D, não tem o D, é Luiz Felipe A. Guimarães, eu olhei aqui agora, tá? Tá, desculpa, então deixa eu escrever de novo. Luiz Felipe A. Guimarães. YouTube. Eu vou trocar o comentário. Ótimo. O pessoal topa fazer um exercício para a gente... Porque, assim, a gente falou de teoria, mais importante do que saber exatamente onde a gente quer chegar, né? A gente descobrir o caminho. E o caminho, muito mais do que a carreira que eu vou desenvolver, é a pessoa que eu vou me tornar. Então, o nosso caminho é um caminho de desenvolvimento para ser a pessoa que eu gostaria de ser. Então, eu queria propor um exercício para que a gente pudesse projetar, entender quem é essa pessoa que a gente gostaria de ser, e talvez a gente não tenha clareza ainda do que ela vai fazer, de qual é a carreira que ela construiu, do que ela fez, qual foi a obra dela, mas a gente entendendo, identificando quem é essa pessoa, como é que a gente gostaria de ser, isso ajuda a gente como um recurso, depois eu explico como, para que a gente possa desenrolar esse caminho. Vocês topam fazer um exercício? Topa, gente? Vocês topam? Sim. Vamos, gente. Vamos lá. Ele só vai fazer o exercício se vocês disserem que sim. Vamos lá. Vocês já conhecem, hein? Sabe o que é, Luiz? Às vezes a gente brinca aqui, eu falo que eu vou dar na cara deles, entendeu? Se eles não participam. Precisa participar, gente. Eu não sou assim, na verdade. Vamos participar assim, tá vendo? Vamos participar, gente, vamos participar. Olha, ele tá aqui para doar para vocês, hein? Para vocês, vamos lá. Vamos fazer aí uma dinâmica ao vivo. Olha lá, eu topo, olha quanto eu topo, já se inscreveram, tá vendo? Ótimo, agora que eu descobri que eu consigo ver os comentários aqui, agora vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Pessoal, vou convidar vocês, antes da gente começar a dinâmica,
a colocarem um fone de ouvido, se possível, evitarem as abas de notificação de WhatsApp, Telegram, se vocês tiverem. Só para se concentrar, vai ser bem rápido, tá? Mas é interessante que vocês não tenham interrupções para que vocês possam fazer de uma maneira legal e para que vocês fiquem com isso bem ancorado, bem estruturado em vocês, tá bom? Então, vou dar só 30 segundinhos para vocês se organizarem. Ótimo. Ó, a Cris falou, já me inscrevi aqui no canal. A Nilda não achou, a gente vai colocar de novo. Mas tá aqui, tá escrito, Nilda. Ó, o bom de fazer o que você ama é que você não precisa trabalhar, o Walter colocou, perfeito. Então vamos lá, pessoal, o intuito então dessa atividade que a gente vai fazer é a gente descobrir quem a gente quer ser, tá bom? Ele vai fazer com a gente? Tem que virar assim também? Claro que eu vou. Então vamos lá. Se colocando agora numa posição confortável, centrando o seu fluxo energético, sentindo os seus pés no chão, os pés contra a superfície da qual você está sentado ou sentada. Por um momento, percebendo todo o espaço tridimensional dos seus pés, toda a complexidade da constituição dele. Isso, muito bom, muito bom. Percebendo panturrilhas, joelhos, subindo esse estado de presença para coxas, quadris, simplesmente se permitindo perceber a pressão dos seus quadris contra a cadeira, tomando essa presença para pelvis, estômago, abdômen, órgãos internos, se permitindo respirar. Muito bom, muito bom. Nesse estado de presença, percebendo toda a complexidade dos seus órgãos internos, fluxo sanguíneo. Muito bem, muito bem. Simplesmente tomando o seu tempo, do seu jeito, para perceber o seu espaço dentro desse fluxo, dentro desse planeta. Muito bom. Subindo essa presença para cabeça, percebendo nariz, olhos, couro cabeludo. Em estado de presença plena, tomando mais uma respiração. Muito bom. Por um instante, em estado de total presença, simplesmente percebendo todo o espaço tridimensional que existe à sua frente, atrás de você, todo o espaço tridimensional à sua esquerda, à sua direita, todo o espaço tridimensional abaixo de você. Muito bom. Imaginando agora um fio condutor que te liga exatamente à superfície em que você está em cima, ao chão. Ele desce e chega até a rua, ele desce e se liga ao solo, e desce se ligando ao centro da Terra, a todo o fluxo da energia base da Terra-mãe. Muito bem. Tomando uma respiração, percebendo essa sua conexão com essa energia base. Essa energia que libera todos os sentimentos negativos que estavam com você agora. Muito bom. Muito bom. Por um momento,
tomando presença de um outro fio condutor que sai do topo da sua cabeça, sobe ultrapassando o teto, sobe ultrapassando os céus, as nuvens, ele sobe mais rápido, ele ultrapassa todas as estruturas do universo, ele sobe mais rápido, e ele se conecta com o fluxo. O fluxo que para você faz todo sentido. Identificando como essa conexão te retroalimenta de uma energia muito boa. Muito boa. Muito boa. E nesse estado de presença, nesse estado de entendimento do seu tamanho aqui no nosso centro, eu te convido a olhar a sua esteira, a sua linha do tempo, como se fosse um filme, como se fosse um rolo de câmera, olhando para o futuro. Talvez eu não sei quanto tempo se passou, talvez isso não seja importante, mas um futuro onde você está pleno, plena, realizado, realizada, feliz. Imagine essa cena, imagine como você vê esse momento, imagine as cores, imagine os movimentos, perceba simplesmente quais são os sons que você ouve, alguém te diz alguma coisa, existe alguém com você aí? Sinta o que deve ser sentido e simplesmente perceba nesse futuro onde você está no estado pleno, onde você alcançou o sucesso que você gostaria, onde você conquistou algo muito importante para você. Perceba quem você é, como você se vê, quais são os seus recursos e suas habilidades. Reconheça esse processo. Veja como você sente orgulho dessa pessoa que você se tornou. Simplesmente observe e perceba todas as sensações. Muito bom. Muito bem. Voltando agora para o nosso estado presente, voltando agora para a nossa atividade, para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, simplesmente permitindo que essa energia se acomode dentro de você. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Pessoal, quem conseguiu fazer, que quer comentar aqui, se conseguiu visualizar, conseguiu projetar, vamos dar uma olhada. Tem um belezinho aqui. Enquanto o pessoal coloca aqui, o que é interessante, né? A gente pode imaginar e projetar cenários futuros e simplesmente se observar. E quando a gente se observa nessa energia, nesse fluxo, nesse cenário, a gente pode... O Alessandro está falando que é suspeito, que ele fez também. A gente pode utilizar essa pessoa... Ó, a Laura colocou, viajei, me senti em paz e relaxada. Olha que legal. A gente pode usar essa pessoa que a gente viu, que a gente se observou. A Adma colocou também, o José Simões conseguiu. A gente pode usar essa pessoa que a gente virou, que a gente se observou, para nos aconselhar. Então, olha só, o Jesse Garrido colocou, senti uma paz incrível, uma empolgação, mais vontade de fazer o que eu amo. A gente pode usar essa pessoa como um conselheiro da nossa vida. Então, quando eu sinto medo, o que esse conselheiro do futuro diria para eu fazer? O que essa pessoa... Olha só, a Cris Silveira colocou, uma delícia, me vi plenamente realizada, agradeço.
A Isabel colocou muito bom, a paz, sempre paz. Olha que interessante. Quando a gente projeta esse estado pleno de realização, e percebe que não é uma realização material, ela pode também não ter nenhum problema, mas os sentimentos como o medo, os sentimentos como o receio, eles simplesmente somem. Ó, a Marisa colocou, tenho crise de ansiedade, isso foi bom para mim. Que legal, Marisa. Que legal. Me manda um direct depois no Insta ou no YouTube para a gente conversar. A Vera Lúcia colocou, me senti uma mulher empoderada. Cacau, fantástico. Ver que somos capazes de realizar o que queremos. E pendurada e amarrada no solo. Olha que legal. Olha só, Dê. Gente, vou falar uma coisa muito importante que tem bastante a ver com o tema da Dê, né? Isso que a gente projeta para a gente é o nosso estado natural do ser. É o estado natural do nosso espírito, do nosso fluxo. É que a gente se enrola nessa história de eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu preciso me estressar. Mas o nosso estado natural é um estado presente, um estado de paz. Olha só, Rosângela, eu me vi realizada e feliz como pessoa. Gente, olha só, quem conseguiu fazer, a Roberta colocou, sou capaz de realizar meu sonho. Quem conseguiu fazer, amanhã faz um teste. Vai dormir, deixa isso se acomodar dentro do seu fluxo. Amanhã, quando você tiver um problema ou uma questão, conversa com essa projeção que você fez. Pergunta, Luiz do futuro, no meu caso, esse Luiz realizado, cara, o que você faria nessa situação? Vocês vão perceber um fenômeno maravilhoso, que é o do conselheiro interno. Esse recurso eu dei para vocês agora. Ele vai seguir com vocês para sempre. Sempre que vocês precisarem... o José falou, poderia ser mais longo, tudo que é bom dura pouco. O completo ele é mais longo, tá? Eu fiz aqui uma versão simplificada, mas muito interessante, tá? Como as pessoas conseguiram, de fato, projetar. Sim. A gente pode fazer isso, inclusive, para visualizar cenários de possíveis carreiras. A gente falou um pouco de relacionamento. Esse é o estado mais puro do relacionamento da gente com a gente mesmo. É quando eu calo o entorno e eu consigo simplesmente me ouvir, eu consigo ouvir a minha essência. Ela está aí dentro. Olha só, o nosso melhor conselheiro. Muito legal, muito legal. Então, gente, se relacionar consigo mesmo é a chave para que você se relacione melhor com as pessoas, com as suas carreiras, e para que você também consiga ter respostas para essas coisas que vocês trouxeram aqui para mim. Ansiedade, medo, receio. Bacana, ó. Seria a lei da atração, tudo que focamos se expande. Exato. É exatamente isso, né? Me senti em paz e viajei. Pena que foi rápido. Eu posso fazer um maior depois. Mas olha só, vamos falar de neurociência só para conectar aqui rapidinho. Eu não sei se vocês já tiveram vontade de comprar um carro específico, de morar num outro país, de trocar de celular, ou simplesmente vocês já imaginaram que estavam grávidos, que iam ter um filho, que iam ter uma filha. Quando a gente faz isso, quando a gente driva, quando a gente coloca um target no nosso cérebro, então eu quero um carro específico. O que acontece, eu começo a ver aquele carro em todo lugar. Nossa, todo mundo comprou o carro que eu queria. Quando eu quero ir morar fora, por exemplo, eu começo a achar pessoas que foram morar ou tiveram experiências naquele país. Quando eu acho que eu vou ter um filho ou uma filha, por exemplo, eu começo a ver mães, bebês, grávidas, em todos os lugares. Isso quer dizer que a projeção da minha energia criou isso no mundo exterior? Não. Ela quer dizer que tudo isso já estava lá, só que o seu sistema neurológico,
não estava programado para procurar isso. Gente, isso é muito forte, ó. Quando eu programo o meu sistema neurológico para achar respostas, eu começo a achar respostas. Mas se meu sistema é programado para vibrar no medo, no receio, na tristeza, na desgraça, o que eu vou ver na minha vida? Do que eu vou me cercar? De medo, de problema, de perigo. E aí eu começo a me cercar cada vez mais, como se eu colocasse um muro dentro das minhas oportunidades. Tá fazendo sentido? Faz, não é, gente? Vocês conhecem isso, né? Porque esse é o meu discurso de todo dia. Aí, tá vendo? Ela tem razão. Mas é exatamente isso. Todo dia, gente, vamos vibrar, vamos aprender a pedir, porque às vezes a gente faz um pedido, uma oração, e a gente fala assim, eu quero pedir pelas minhas dívidas. Gente, não pede oração pelas dívidas, que elas vão aumentar. Você tem que pedir oração para a solução das suas dívidas. Você tem que pedir solução, você tem que pedir oração para a solução dos seus problemas de relacionamento. Você tem que pedir pela solução da situação, e não pela situação. É diferente, é a forma como você pede, é a forma como você vibra e, consequentemente, você recebe. O que você está falando é justamente do sistema SARA, que é o sistema que nós temos cerebral, que aí a gente consegue, né, absorver, consegue olhar as coisas todas, e isso eles estão assim, isso tudo faz muito sentido, gente. Relacionamento é perfeito. Olha aqui, que legal. Vou trazer o Walter para falar de relacionamento aqui também com a gente, viu? Se ele quiser, claro, fazer uma live. Essa semana é a semana dos relacionamentos e você trouxe lindamente, Luiz, para nós. Pode continuar se você quiser, aqui não tem problema não, tá? Eu queria falar só uma coisa aqui. Muito feliz de você estar aqui, muito, muito agradecida mesmo, viu? Também. Alguém perguntou, depois você vê para mim, bem, quem perguntou como é que eu me relaciono com uma pessoa que é soberba, né, que foi essa, Marisa. Foi a Marisa. Marisa, pergunta para esse mentor que você colocou agora. Pergunta para essa pessoa super bem resolvida, com uma boa energia, com uma boa vibração, que dica ela teria para te dar de como resolver essa situação e depois conta para a gente o que veio. Vai ser bacana, hein? Que bom, Walter. Depois você pega o meu contato ali com... Você pega o meu contato com o Luiz, né, Luiz? Vamos falar. Essa semana é semana de relacionamento. Essa semana nós teremos, assim, vários convidados. Amanhã nós teremos a doutora Maria Aparecida, que é neuropsicóloga, e vamos falar sobre o relacionamento de pais, né, com crianças que têm... Crianças com deficiências, e qualquer tipo de deficiência, gente, para vocês saberem, ela tem um filho que tem síndrome de Down, então ela é especialista no assunto, além de ser neuropsicóloga, também é especialista no assunto. Vamos fazer, sim, a oração, Cris, vamos fazer a oração, sim. E aí, hoje, veja só, e amanhã é essa pessoa maravilhosa, e na quarta-feira nós teremos aí, eu não sei se é o G, quem é que vai fazer comigo ainda, eu não tenho certeza quem vai fazer comigo ainda na quarta-feira, mas essa semana inteira nós teremos pessoas maravilhosas trazendo uma grande contribuição. E no sábado, o Otávio Castanho vem também para finalizar, né, fechar essa semana dos relacionamentos, falando mesmo disso, né, dos relacionamentos consigo mesmo, em relação ao que o Luiz iniciou, gente. O Luiz abriu a semana falando de relacionamentos, mas falando de medo, falando de PNL, e o Otávio Castanho vem no sábado falar exatamente sobre isso também. E eu agradeço de coração, Luiz, de coração. Pode concluir, Luiz, perdão, você disse que ia concluir alguma coisa. Não, eu fechei, eu queria, se alguém tiver alguma dúvida pode colocar, eu queria agradecer o espaço, assim, eu acho que nós precisamos criar cada vez mais espaço para colocar luz no ser humano. Né? A gente tem muitos espaços falando de robô, de máquina, de mercado, de não sei o quê, mas o centro de tudo, da nossa existência, é o ser humano. E tudo parte da forma com que a gente se relaciona com a gente. E aí, depois que a gente aprender a se relacionar com a gente, como é que a gente se relaciona com o todo. Então, eu queria agradecer esse espaço maravilhoso, agradecer o seu público também, pessoal. Obrigado pelo carinho aqui, pela interação, foi maravilhosa. Eu me senti muito confortável, até sobre os temas, né? Adorei, foi um prazer. Obrigado de coração, viu?
Bom, que bom. Gente, muita gratidão a vocês por estarem aqui. Muita, muita, muita gratidão mesmo, sabe? Vocês são maravilhosos. Tem gente muito boa aqui na nossa audiência, né? Gente, assim, muito boa mesmo, que está sempre aqui, sabe? O pessoal que está sempre aqui conosco, todo o tempo aqui conosco. E para eles também está sendo um desafio migrar, né, do Facebook para cá, uma vez que eu estava lá no Facebook o tempo todo. Então, assim, está sendo um desafio para todos. E eu vou te dizer que para todos nós que estamos aqui fazendo essa entrega, né? Ah, é amanhã você e o Gunter, tá, amor? Mas você e o Gunter às 8 horas, olha o Tadeu falando aí. Que é para ele às 8 horas, você, não é agora. Então, veja só, o que é bonito isso? O trabalho que você faz, Luiz, o trabalho que outros colegas também, né, que virão aqui fazem, é um trabalho de amor, é puramente de amor. E essa vibração é muito importante, que você falou, essa doação, porque a gente faz uma grande doação de conteúdo nas redes sociais, e a gente tem, paralelo a isso, o nosso trabalho. E é do nosso trabalho que a gente tira a energia, obviamente, para que a gente possa viver. Então, existe um trabalho paralelo, mas isso não significa que a gente não entregue para as pessoas tudo aquilo que é possível, até para que as pessoas possam conhecer, não é mesmo? As redes sociais, gente, são a vitrine daquilo que a gente faz particularmente para cada pessoa, ou daquilo que a gente faz para um grupo maior, como a gente faz um seminário, outras coisas que vocês sabem que o Luiz vai fazer, eu vou fazer e outras pessoas farão também. Nós estamos aqui dando mesmo, né, mostrando o nosso rosto para vocês poderem fazer a análise, né, Alessandro? Para poder fazer a análise das nossas fisionomias, mas mais que isso, enxergar nos nossos olhos, ó, eu sempre tiro óculos para dizer, enxergar nos nossos olhos o amor que a gente tem, não é, Luiz? O amor que a gente tem pelo ser humano, e por amar o ser humano é que estamos migrando, e migramos de outras carreiras que nós tínhamos, para poder trazer uma mensagem de amor, de paz, de autoconhecimento, de vibração e de luz, de confiança e esperança naquilo que existe muito maior que tudo isso, que é o nosso Criador, não é mesmo? É isso, essa é a nossa proposta, esse é o nosso trabalho, vir aqui para dar para vocês o melhor de nós, para que vocês individualmente, se desejarem, possam conhecer o melhor de vocês, para que a gente possa trazer o melhor de vocês, tá bom? Era isso, Luiz. Muita gratidão, meu querido, muita gratidão. Beijo, obrigada pelos agradecimentos, eu estou lendo aqui, depois eu vou ficar lendo todos. Obrigado, gratidão, de verdade. Se cuidem. E o último recado que eu queria dar é o seguinte: se desvinculem da energia da pandemia, de notícia ruim, de jornal nacional, grupo de WhatsApp falando porcaria. Isso prejudica a energia de vocês. Se conectem nesse momento com o que vocês querem reverberar, com o que vocês querem multiplicar, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigado, viu? Muita gratidão. Eu vou ficar por aqui ainda, Luiz, que eu vou fazer a oração com eles, tá? Mas eu agradeço de coração e alma a sua presença, viu? Obrigado. Muito obrigada. Um beijo grande na sua alma. Beijo.